Bem-vindos mais uma vez a um novo episódio da Fábrica de Mentes Inquietas. Aqui os trabalhadores de todo dia, Marlene e eu. E uma convidada especial, Tainar Araújo Cordeiro, que é psicóloga há 10 anos e tem um trabalho direcionado para o psicossocial. É uma área assim pouco explorada, ou pelo menos pouco conhecida, né, da psicologia, e ela vai de imediato contar como é que foi essa trajetória dela para chegar num trabalho consistentemente de psicologia social. Boa tarde, gente. Eu quero agradecer por estar aqui. Eu estou extremamente honrada com esse convite. Eu tenho uma admiração muito grande por vocês dois, né? E eu acho que a psicologia social, ela me puxou para ela logo no início. Eu me formei e aí, quando a gente se forma, a gente começa a procurar, né? E nessa procura, surgiu uma vaga na área social. E um interior, eu sou da Bahia, e de Vitória da Conquista, Bahia, e era um interior um pouco distante de minha cidade. E eu peguei e, sem pensar duas vezes, fui, né? Logo quando cheguei lá, eu acho que foi desafiador, mas foi instigante, muito instigante. Não é à toa que eu quis me especializar nessa área. E aí fui, porque logo quando eu comecei, eu falei, nossa, que interessante, como é grande essa área e pouco conhecida, pouco divulgada. Eu tinha feito um estágio até durante a minha formação na área social, mas foi uma coisa muito rápida. E a área social é uma dimensão enorme, principalmente eu tive ideia de como é isso, o quão grande é isso, aqui em São Paulo. Eu percebi, eu tive um pouco mais sobre essa dimensão, mais entendimento sobre essa dimensão, porque aqui é uma mega cidade, né? Então, eu acho que foi isso que me trouxe esse interesse de buscar mais. E aí eu fui fazer uma especialização na área de psicossocial, SUAS e SUS. E a partir de então, nesses 10 anos, eu acho que eu nunca saí da área social. A área social sempre esteve dentro de mim. E eu tive várias experiências, tanto com serviços de convivência, CRAS, CJ, e aí pôde englobar vários públicos dentro da área social, que eu trabalhei com famílias, com crianças de 0 a 3 anos, com adolescentes, mas a gente fala os públicos de forma separada, mas no final tudo está em relação à família. A gente sempre trabalha com a família. E aí vem várias problemáticas em relação a isso. A gente tem a problemática da violência, tem a questão de vulnerabilidade social, tem questões de como essa família, como essas famílias se organizam entre si. E há bastante quebra de vínculo. E assim, quando você fala de um público em vulnerabilidade social, vem também a questão sobre as fragilidades desses vínculos. E essa desestrutura que cria uma linguagem de violência entre eles. E é o que leva, a muitos casos, a violência é tão já naturalizada que cria uma cultura, né? Uma linguagem da violência nas famílias. E aí entende-se que o afeto é violento. As conversas são violentas. E então os comportamentos se tornam violentos e quando essas ou crianças, principalmente mulheres ou homens, né, crescem, essas crianças crescem e se tornam mulheres, homens, a linguagem que elas conseguem passar quando elas constroem outras famílias é da violência, é através da violência. Então vai se multiplicando isso.
Entende-se? Eu não entendo. Não, claro que entendo. Eu entendo português, entendo as ideias. Mas a gente não tem ideia de como foi antes dos tempos históricos, né? Porque a gente conhece mais ou menos o comportamento humano pelos registros históricos, pelas crônicas, pelo que foi escrito, muito pouco lá, 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, e cada vez mais para cá a gente tem registros interessantes, até fantasiosos interessantes, né? Sim. E eu fico pensando, será que antes da história, porque durante a história a violência não foi a tônica do dia a dia, né? Foi entre povos, entre cidades, entre clãs, né? Mas dentro da família, dentro do núcleo menor, de um clã pequeno, a gente não tem esse registro, né? Lá no passado, né? Então eu estou falando isso para dizer que não é um retrocesso, é uma inovação. Eu acho que é uma continuidade, na verdade, né? Você acha que sempre existiu e agora está pior? Eu acredito que sim. A violência, ela sempre existiu. Por quê? Porque sempre existiu essa figura de poder. E o machismo, ele não foi construído agora, nesse século. Ele vem. Ele tomou várias formas, né? Antes a gente tinha um formato machista muito fechado. Hoje ele é mais camuflado. Ah, mas eu não sou machista. Porque minha mulher pode usar roupa curta. Ou então eu não sou machista. Eu deixo minha mulher fazer o que ela quiser. Mas a roupa o que ela quiser. Desde que comigo, né? Exato. Aí eu deixo ela sair comigo. Ou então ela faz o que ela quer com o dinheiro dela. Mas o dinheiro é de quem? Né? Aí vem a violência patrimonial. Porque ainda hoje a gente tem muito isso. E pouco se reconhece sobre isso. Sobre a violência patrimonial. É aquela mulher que o dinheiro... Tá? Ela trabalha, tem o dinheiro dela, mas quem administra esse dinheiro é o marido. E dentro dessa violência patrimonial também existe aquela questão que o marido, ele comete a violência através de violentar as coisas dela, os objetos, coisas materiais. Uma roupa, vai lá, fura, rasga, quebra um computador, quebra um celular... Aí está atrelado tanto a violência patrimonial como a psicológica, que foi instituída recentemente, foi em 2021. Que foi reconhecido como violência. Mas, sei lá, antes é que a gente só tem o relato principal, o que aparece, e do seio da família a gente tem pouco acesso, de né? Que seja tão grave, né? Eu acho que assim, você está falando que antigamente a gente só escutava no meio de guerra, de conflitos mais governamentais, ou coisas assim já praticamente instituídos, né? E hoje a gente pelo que você está falando, a gente está sentindo uma coisa muito próxima, né? De uma sociedade, de uma comunidade muito próxima, de uma violência que é a família, dentro da própria família, uma coisa nesse sentido, né? Sim. Hoje a gente tem números que trazem que a gente tem mais ou menos 18 mil mulheres que sofrem algum tipo de violência. E dentro dessas 18 mil mulheres, 12 mil mulheres são negras. Então a gente tem uma violência de gênero e tem uma violência de raça também. E a violência social, porque provavelmente a maioria dessas 12 mil mulheres negras é de uma classe social mais vulnerável. Sim. Então, a gente tem 3 problemáticas aí, 3 questões. E está tudo voltado para a área social. Eu posso trazer como exemplo alguns casos que eu lido, que eu vejo que mulheres em vulnerabilidade social, elas apresentam características similares, como baixa escolaridade. Elas também têm uma desestrutura familiar muito grande, que é o que eu falei sobre a violência tão normalizada dentro dessas famílias, que
Para elas, a violência é algo comum. Ele não fez nada comigo. Ele só me empurrou na parede. Ele só me xingou. Ele só quebrou meu celular. Quer dizer, você está falando que as mulheres não percebem, não se dão conta da violência que sofrem na sua própria família? Não se dão conta. E quando se dão conta, já está num nível tão avançado que é por isso que a gente está cada dia vendo mais casos de feminicídios. Mas ela não se dá conta porque é o modelo que ela viveu com os pais dela? Ou porque foi insidiosamente acontecendo na vida dela? Eu acho que existem esses dois fatores. Ela não se dá conta porque é algo que ela viveu durante a infância, a forma de afeto que foi passado para ela, em vez de ser a linguagem do amor, foi a linguagem da violência. Então, tem essa questão. E tem a questão também, mas homem é tudo igual, só muda de interesse. Se eu largar ele, eu não vou arrumar outro, porque... Né, vai ser outro igual. Vai ser outro igual. Agora, manifestação de afeto ser violência é uma tentativa de explicação, né? Como assim afeto? Gente, tá tudo tão novo para mim. Não tinha essa ideia do que você está falando, dessa violência familiar, assim, e ser tão realmente... instituída, né? Tão instituída, assim, né? Eu fico aqui imaginando como que é isso, né? Até ia perguntar antes, mas como então é o seu trabalho de atuação nisso tudo? Porque você trabalha numa comunidade mesmo, né? Sim, você sim. está lá num cantinho... sei lá, numa sala, ou você vai nas casas onde que você consegue ver esse tipo de comportamento, ou eles te relatam, e quando que eles te procuram? Se te procuram, por que te procuram? Deixa eu complementar. Bom, já que é aquela pequena sociedade, vamos chamar de pequena sociedade, aquele grupamento que você trabalha, isso está instituído. Então essa é a norma. Como é que você vai levar uma norma nova ou você só vai fazer uma evolução só das vítimas de violência física? Não tem como fazer só das vítimas de violência física. Então você vai mudar aquela sociedade para um padrão diferente? Não tem como. Eu acho... Porque essa é a questão da psicologia social. Né? Você vai encontrar um corpo social que tem as suas normas, que eu estou vendo aqui, né? As suas particularidades. Sim. E a sua realidade em casa é completamente diferente. Né? Você também é um ser humano antes, né? Sim. Ouvindo essa frase hoje que é legal. Você é um ser humano antes de ser psicóloga. Sim. E ainda mais psicólogo social. O psicólogo social encontra uma realidade diferente da que vive. Você tem que respeitar, porque foi o desenvolvimento daquele grupo humano. Ou você tem que interferir para ter uma mudança para o seu padrão, que é diferente do deles? Eu tenho que respeitar até certo ponto. Eu não posso invadir aquelas casas, né? Respondendo a pergunta de Marlene também. Impossível ficar numa salinha bonitinha. Eu lembro que quando eu me formei, foi engraçado. Aí eu fui para essa cidade, aí eu cheguei na cidade... Pensei que era para fazer uma entrevista. Aí eu fui toda bonitinha, igual eu tô aqui, arrumada, toda, né, bacana. Aí a mulher falou, gente, você pode começar. Eu falei, como assim? Não, pode começar, você pode ir. Do jeito que eu tava, toda arrumada, bonitinha, eu fui pro CRAS. De salto. Aí quando eu cheguei lá, a assistente social, a coordenadora do CRAS olhou para mim, da cabeça aos pés, e falou, você vai trabalhar aqui assim? Não só hoje. Eu falei, não, calma. Ela, tá bom, entendi. Né? Aí eu peguei, e peguei minhas coisas e fui trabalhar lá. E né, é totalmente diferente do que eu tô aqui. É de tênis, é toda simples, costuma ir fardada. Lá no CRAS eu usava uma farda, aqui não tem isso. Mas eu usava uma farda, porque como que eu vou chegar assim nas casas? Como é que elas vão me receber? Vou deixar a pessoa totalmente constrangida, né?
Vocês são chamados para ir em certos lugares, em certas casas, ou vocês vão Eu fico aqui imaginando, né? Estou pensando numa micro, né? Numa micro sociedade, praticamente, sim. né? Você me falou num bairro que você Sim, vai. É um bairro, né? É uma comunidade. É uma comunidade, né? Não passa de 100. Como palavrinha bonita para favela ou é uma comunidade no sentido que a gente tradicional? É palavra bonita para favela mesmo. Uma favela, então. É. Não, porque qualquer grupamento humano Você fica aqui imaginando, eu tô comunidade. aqui. Eu estou aqui imaginando como que seria esse trabalho, porque assim, você está trazendo coisas que minha realidade, na realidade dele talvez, e na realidade de muita gente não vivenciou isso, né? Quando nós falamos de violência, a gente fala de violência de um modo geral e imagina, mas a gente não está imaginando que, né, seja a comunidade inteira é violenta, pelo que você me conta. Não, nós vamos colocar assim, existe uma cultura da violência. Então, o que é isso? A cultura da violência é aquela que bater é normatizada. Normatizada. Ou seja, é normal. Na nossa convivência do lado de cá, né? A sua também, na sua família, no bairro onde você mora, você não mora lá, né? Não. Então, a gente tem um ato de violência no vizinho, a gente pode até pensar em denunciar porque não faz parte do acordo social que a gente tem na nossa comunidade, né? Lá não é assim. Não, mas lá, muitas vezes, os vizinhos eles têm uma intimidade para entrar no meio, porque os vizinhos são os próprios familiares. Sim. Em muitas questões, assim. Então, eles intervêm, eles mesmos conseguem fazer essas intervenções, ou então fazer alguns apontamentos. Quando passa da conta. Mas se for só um empurrãozinho, o vizinho, que é parente, não vai interferir. Não, acho que a própria pessoa... É normal. Aceita. E no seu vizinho aqui, onde você mora, se acontecer isso, na sua vista no jardim, você já vai fazer um apontamento ou para eles ou para a polícia. Normalmente eu nem vejo o vizinho. Se você visse. Eu nem consigo visualizar os vizinhos. Às vezes eu vejo só andando com o cachorro. Só andando com o cachorro assim, oi, tudo bem. Aí você passa, mas... Quer dizer, não tem uma certa união também, né? Lá você fala, na favela ou na comunidade, existe, quer queira, quer não, existe um grupo que rege as mesmas normas. É um clero mesmo, bem as mesmas normas, os mesmos conhecimentos, né? E são amigos. Um grau de violência é considerado como normal. Próximo do normal. E aí vem a afetividade, ele está afetivamente ligado àquela comunidade. Sim. E eles se ajudam também. Se ajudam, né? Eles. Se ajudam entre eles, ajuda entre eles. Ajuda o outro, os outros que estão em mais vulnerabilidade social, ou então as próprias crianças, né? Os adolescentes trazem para os serviços, para estar incentivando esse adolescente a não ficar na rua. Então, tem a questão da violência, mas também tem a questão da ajuda. E tem essas duas vertentes muito fortes. Logo num primeiro momento que eu comecei a trabalhar no hospital, eu atendia vários tipos de paciente, né? E eu atendi um paciente de uma vilinha dessa daí que é assustador. Ele tinha medo de crescer, de se tornar adulto, porque era tanta violência no bairro que ele estava, que ele acordava de manhã, via gente morta daqui, gente morta de lá, um brigando daqui, um brigando de lá, que ele ficou pequeno, com 18 anos, ele não passava de uma criança de 8 anos, de 9 anos, de tanto medo que ele tinha de crescer. E somente depois de feito um trabalho perceber, aí começou a tomar hormônio, que ele pôde crescer, mas não tinha condição. É isso que você está falando, as pessoas, de uma certa forma, ali se passa tudo muito natural, a violência, a morte, o feminicídio, ou não, é muito violento assim. É considerado como uma violência excessiva? Eu não gosto de colocar na parte extremista, mas sim, existe uma naturalização da violência, mas eu não gosto de generalizar. Sim, não são todos. Não são todos, mas existe um certo
uma certa tolerância, vamos dizer assim, à Sim, violência. sim. Acho que é melhor assim, E existe né? muito a questão do abuso também, do abuso sexual. Existem muitas crianças, adolescentes violentadas por tios, às vezes até pelo irmão, e por aí vai. Então, é Vila Brasilândia, né, que você está? Não, ó, Você que falou. eu tô na São Lourenço, ali próximo ao Jardim Ângela. Ah, é na Zona Sul. É, Zona Sul. Você falou Vila Brasilândia então para mim. eu Não, porque acho Jardim que Ângela. associei ao paciente que eu tive. Ah. É. Eu, no tempo de faculdade, eu fui até fazer um trabalho social na Vila Brasilândia, que eu acho que deve ter alguma semelhança, apesar de geograficamente não ser, deve ter alguma semelhança com o que você está vendo lá. Porque eu estava como voluntário, acadêmico voluntário, numa, quem chamava de liga, que a liga assim, é um trabalho de estudante, né, meio arremedando o trabalho de médico, mas numa doença específica. E neste trabalho que eu estava era sobre infecções sexualmente transmissíveis hoje, né? E aí a assistência social que trabalhava com a gente no nosso setor, ela convidou para a Vila Brasilândia, né, onde ela tinha um trabalho, e nós fomos apresentar, a pedido dela, informações sobre doenças sexualmente transmissíveis para jovens entre 14 e 18, né? Mais ou menos o que seria o segundo grau, né? Ensino médio. E aí nós fomos, é um longo caminho, né? Como para lá para o celular também é um longo caminho. É. Aí a assistente social falou assim, olha, a realidade deles é muito diferente da nossa. Só para vocês terem uma ideia, ela falou assim, a questão sexual é de uma promiscuidade muito grande, porque cada família, às vezes, só tem uma cama com 5 ou 6 membros da família, cada um fica num canto da cama. Isso facilita muito o abuso sexual, principalmente das meninas, mas também dos meninos, né? Então, ela falou, esse é o cenário, então a gente vai ter que trazer informações interessantes para eles, mas pensando que essa aproximação sexual é diferente do que a gente vive aqui no centro da cidade. Que é mais ou menos isso, né? Lá, ainda. Sim, existe muitos casos que é um cômodo só. Como eu não fico na salinha, eu vou até as casas. E não sou convidada para ir até as casas. Às vezes sim, às vezes não. Eu que me convido, Você normalmente. vai fazer o trabalho social. Trabalho oferecer social. seu trabalho de psicóloga, de orientação. De orientação, entender também como é que essa família se agrupa, como é que esses adolescentes, essa família se estrutura. Porque não dá para ficar na sala, senão você não conhece a comunidade. Quando eu morava lá na Bahia, era mais fácil, porque lá não era comunidade, eram zonas rurais, às vezes, ou então lugares mais distantes um pouco da cidade. Não chega a ser igual São Paulo, que tem esse aglomerado de casas. Então, a maioria das famílias que eu visitava, às vezes eu até conhecia, assim, tinha um conhecimento. Ah, fulaninho que é parente de não sei quem, de não sei quem. E aqui não, aqui você não tem esse contato mais próximo. E aí dificulta um pouco mais esse trabalho. E quando chego nas casas, eu me deparo com situações assim, de um cômodo só, de 2 cômodos, barraco. E assim, são famílias grandes que vivem lá. E aí existe essa questão que vem toda essa problemática também. Que aí a mãe não trabalha, fica em casa, ou às vezes trabalha e deixa esses filhos tudo lá. Uns com os outros, Uns com os outros, o mais velho novo. cuida, e aí o próprio mais velho que era para cuidar vai lá e abusa dessa criança. E a mãe não tem essa noção, talvez, do que se passa ali. Ela tem a necessidade também de sobrevivência. E aí, como é que faz?
Isso passa também como uma coisa normal dessa sociedade? Não, não é. Não, assim, estou perguntando aqui, né? Porque abuso da criança, como que fica essa criança? Ela é atendida, ela é levada para um posto de saúde, feito um exame? Sim, como que ela sim. fica, né? Tem que fazer os encaminhamentos todos necessários. Tem que encaminhar para o posto de saúde, o posto de saúde, conselho tutelar, e aí vai. E aí a gente Mas vai. é quando você identifica. E entre eles? Entre eles é silenciado. É isso que eu estava perguntando. Aí entre eles é silenciado o máximo. A mãe também deve, porque assim, de uma forma ou de outra, como você está falando, pode ser até com um irmão. Aí se for mexer, né, for denunciado, como que fica esse irmão? É. Como fica essa mãe, Ou se né, for um escolher? tio, né? Mesmo que seja um adulto, como né? que fica, né? Aí tem que tomar todas as... Nós, enquanto profissionais, temos que acionar todas as medidas. Sim, com certeza. Mas só que, infelizmente, a gente tem as políticas públicas, ela é linda, maravilhosa. O SUS, os SUAS, ele é perfeito. Mas só que ele é lindo no papel, mas quando você vai para as instituições são deficientes. As próprias pessoas que trabalham nessas instituições, elas cometem negligência. Por subdimensionamento ou por querer não se envolver com assuntos locais? Muitas vezes por não querer se envolver em assuntos locais, porque não pode mexer nisso, porque essa pessoa aí está ligada ao tráfico. Ou então não por questão de negligência mesmo, já vou fazer aqui. Mais profunda do que... Vou passar para frente. E quando a gente fala disso na questão da violência contra a mulher, a própria lei Maria da Penha foi lá e criou as delegacias especializadas, né, para atender esse tipo de público, as mulheres que são violentadas. E as mulheres chegam até as delegacias e conta toda a história. Mas eu não estou vendo nenhum roxo. Eu não estou vendo. Não tem nada. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou aqui? Você tem que voltar para casa, você tem que trazer provas. Como é que essa mulher, sofrendo violência psicológica, ela vai levar a prova? Qual tipo de prova que eles esperam? Então, existe também uma deficiência muito grande no treinamento dessas pessoas que trabalham nesses serviços que prestam assistência a essas pessoas. Difícil, hein? É difícil. Mas não é impossível, não. Eu acho que hoje em dia teve um avanço. Desculpa. Não, imagina. Um avanço. Um avanço porque foi criado muitas instituições voltadas para a área de assistência social, para a área de defesa. Então, existem políticas públicas. As políticas públicas, elas não são perfeitas. Elas existem várias problemáticas em torno delas. Principalmente com a parte da mão de obra mesmo. Mas só que ela é completa. Ela é bem completa. As leis, elas são completas. Certo. A aplicação que às vezes é problemática, não vou dizer que seja simples de interpretar. Agora, a gente, né, várias vezes aqui, falando do trabalho do psicólogo, né, principalmente o trabalho da psicologia individual, né, se a pessoa não estiver motivada ou não tiver com boa percepção sobre um problema dela, e ela não der permissão para a gente mexer, né, no assunto, a gente não pode mexer, né? Isso vale lá para você? Se a comunidade não quer que você mexa interfira em determinado assunto, porque você está trabalhando com o padrão diferente do deles. Sim. O padrão elaborado, que é o texto das leis, né? Que não é a realidade deles, né? Do dia a dia deles. E existe... Você chega na casa e fala, não quero que você entre em casa. Porque você vai ver coisas que você quer modificar, não é para modificar. Estou falando que não é isso o discurso, mas o que pode estar subjacente a uma fala pode ser isso. Você não é bem-vindo aqui, você quer modificar as coisas e aqui as coisas estão boas. Eu sou uma pessoa bem teimosa, né? Então, se eu não posso mexer, talvez
meu colega de trabalho consiga intervir, ou talvez a própria ajudante ali de cozinha que conhece, que é ali do bairro, que conhece mais aquela família, pode falar, tem a psicóloga, ela quer vir fazer... E tentar puxar essa família. Então, a família vinha até mim para depois que ela criar essa confiança, eu conseguir acessar ela de uma forma que eu possa visualizar melhor essa família, que eu possa assistir melhor essa família. Então, eu acho que existem esses meios também. E a gente tem que conversar entre a gente. Nós, enquanto políticas públicas, não dá para fazer um trabalho sozinho. Eu tenho que conversar com todos que fazem parte desse serviço social, dessa parte de ações sociais para o público em vulnerabilidade. E quando eu falo isso, eu também não isento as pessoas que trabalham com a saúde. Eu tenho que também ter uma conversa, tem que ser um trabalho multi. Eu tenho que estar em dialogando com o pessoal do postinho de saúde, eu tenho que estar dialogando com o pessoal da escola, que atende aquelas crianças que... É um trabalho comunitário. Não tem como. E também instância policial, instância judicial, né? E os seus mecanismos, conselho tutelar e etc. E etc. A gente tem que conversar entre a gente. Você me está falando duas coisas que, conforme você foi falando, fui pensando, né? Tanto a violência doméstica, a violência com a mulher, né? Essa agressividade na mulher, como a questão do abuso sexual, não existe só em pequenas comunidades. Hoje em dia não, sempre existiu, né? Sempre existiu. Sempre existiu uma coisa bem diferente. Nas grandes sociedades também está existindo, aumentando, porque hoje está sendo mais divulgado, talvez, mas desde os grandes coronéis, dos grandes, né? Pessoas, sempre existiu essa violência sexual os nobres na Idade Média, né? E as mulheres sempre foram bem assim, né? Uma pessoa que não podia falar nada e aceitava tudo que os homens querem, né? Então, quer dizer, o negócio aumentou, só que a diferença é que está sendo mais divulgado, né? Sim, a violência com a mulher, ela está em todas as classes sociais, né? Ela não está só na camada baixa da sociedade, não está só naquela... E nem a sexualidade. Parte em vulnerabilidade social, ela está em todas as camadas, ela atravessa todas as camadas. Mas o público maior... Está naquela mulher de vulnerabilidade social, porque essa mulher vai para onde? É isso que eu ia falar. Ela não tem como sair dessa situação, ela fica mais presa nessa situação. Ela não tem apoio para poder sair desse casamento ou para sair dessa comunidade, por exemplo, mudar. Assim como aquele rapazinho que eu atendi, que ele não queria crescer porque ele não podia sair, ele não tinha como sair de lá. Ele não tinha suporte para sair daquela comunidade. Eu acho que é a mesma coisa. Sim, a pessoa não tem como sair de lá, ela não tem condições financeiras. Já supondo, porque também nem sempre, né, a pessoa sai, tem pessoas que não conseguem sair também, né, de certas situações de abuso. Eu tive até advogada que não conseguia sair do próprio abuso do marido, que trancava ela dentro de casa, que controlava ela quando ia para o serviço, que ia buscar, que ia levar, que controlava o celular. E aí? E era uma advogada, né? E é uma advogada. Essa é a realidade. Agora, você como psicóloga e com experiente observação de campo, né? Por que a mulher é a mais vítima? É isso que é legal. Assim, com reflexão. Você olha, é assim. A gente olha a história, é assim. E eu acho que existe qual é uma a motivação? Cultura de submissão da mulher. A mulher tem que ser submissa ao homem. Tem um filme que lançaram recente, estava até esses dias no cinema, É Assim que Acaba. Conta a história de uma mulher, né, que o pai era violento com a mãe, era uma mulher estudada e que tinha um nível de conhecimento, era uma mulher esclarecida, e ela tá lá, o pai faleceu, aí ela volta do velório do pai e tá no terraço assim do prédio refletindo sobre essa morte do pai. E aí chega um homem chutando, um homem bonito, muito bonito, chutando uma cadeira com uma explosão de raiva. E ela começa a conversar com esse homem e ela vai se envolvendo com ele.
Ela vai se envolvendo. E aí ele começa a reproduzir a violência, reproduzir a violência nela, e ela não percebe. Ela acha que, não, ele está cuidando de mim. Ele tá apenas cuidando. Aí, quando ele faz essa violência, ele automaticamente, depois, quando ela tá machucada, ele fala, não, foi sem querer, eu só queria cuidar de você. Então, quer dizer que, além dessas questões financeiras, talvez possamos pensar o seguinte, aquilo que você falou, uma carência afetiva. Uma carência afetiva. Existe alguma coisa, uma insegurança muito grande, talvez da mulher, e aí um aumento de uma carência afetiva, por permanecer nessa situação de violência ou de, pelo menos, tentativas de violências que a gente vê por aí. Sim, por parte da mulher. Eu acho que a mulher procura... Segurança também, né? Procura ainda aquele príncipe encantado, né? Cavalinho. Que vai chegar naquele cavalo branco e que vai transformar a sua vida. E aí vive aquela parte romântica, ilusória, fantasiada, muitas vezes, que não existe. Eu acho que temos que parar de contar essas histórias para as nossas filhas, porque essas histórias estão adoecendo. Já acabou, né? Já acabou, já estão ultrapassadas. Eu acho que nem existiu, né? Só foi uma fantasia, né? Cinderela. Não Esses dias Esses dias eu estava participando, né, de uma dinâmica, assim, de uma reunião, e aí eu peguei uma pergunta, cada um pegava uma pergunta, e para mim a pergunta que eu peguei foi: por que você precisa ser forte? E automaticamente, a primeira coisa que me veio foi porque eu sou mulher, porque eu nasci mulher. Então eu preciso ser forte o tempo todo. Aguentar tudo. E aí gera, né, outras questões emocionais, que a gente acaba nos sobrecarregando por isso. Aguenta tudo, mas a gente já tem o traço que a menstruação mesmo, para algumas mulheres, é uma dor tão grande. Então, só disso, ela já, né, tem que produzir uma força maior. Acho que não é só... Né? Não, eu tô falando uma coisa biológica, né? Biológica, mas não é só isso, né? Eu acho que a mulher, ela foi educada também para isso, né? Para ser forte. Para ser forte. Ela foi educada para ser mãe, ela foi educada para cozinhar, ela foi educada para fazer as coisas, né? O homem, ele é educado para a rua, né? Quer dizer, vai para a rua, vai fazer as coisas, vai estudar, vai fazer não sei o que lá, para a rua, vai trabalhar. Mas eu vou acusar as mães agora. Né? É a mesma mãe que faz com o menino uma coisa, faz com a menina outra coisa. Sim, com certeza. Ela que planta no menino a semente da violência, contra porque a ele criança. Tem que ser violento. Mas é a mãe, mulher, como é que pode? Eu acho que manhã me criou de outra maneira. Ela falou: você tem que estudar. Tem que estudar. Que ela quis quebrar esse padrão, né, geracional, talvez. Sim. Apesar dela também ter estudado. E você não tem irmão? Tenho irmão. Tenho. E o irmão foi super respeitoso com todas as mulheres. Ele é diferente desse padrão de homem machista que você vê. Não precisa responder. Não deve nem responder. Não, mas é diferente. É diferente, porque as mães, elas implantam a semente. Essa violência... Mas que vem de uma cultura há muito tempo. Você estava falando, né? Vem de uma cultura. Porque foi feita para isso. A mulher foi feita para lavar, para passar, para cozinhar, para criar, para progredir. Né? Para procriar e somente isso, né? Naquela época, hoje em dia que está se quebrando isso, e aí os homens com dificuldades. não aceitam. E aí os homens não aceitam a independência, a revolução feminina. Exato. Eu estava até vendo um vídeo falando sobre isso. Hoje em dia, assim, se a mulher trabalha e não... ela está trabalhando, mas ela não cuida da casa. Se ela... Ela levava a luta. Se ela cuida da casa e não trabalha, ela... essa daí é interesseira, não quer trabalhar. E por aí vai. Se ela está num lugar
de liderança e acontece alguma coisa, mas a culpa é dela, porque ela é mulher, não deveria, ela não sabe, ela não está preparada para isso. Mas se acontece a mesma coisa com o homem, não, é porque fulano está passando por alguma situação ou porque ele não pensou bem para agir daquela forma. Há sempre uma justificativa bonita Para o homem. para o homem. E para a mulher, não. Ela é culpada sempre. Ela é culpada de usar roupa curta, ela é culpada por dançar, ela é culpada disso. E eu já vi as próprias mulheres reproduzindo essas falas. Mas também ela tá com roupa curta, vai querer o quê? Adolescente, com adolescente. Mas olha a roupa que anda. Tá quase nua. Mesmo no abuso sexual, as crianças nem conseguem contar ou falar desse abuso para a mãe, porque o medo de que ela é culpada, que ela realmente acabou levando a pessoa a abusá-la. E isso é tão forte que ela mesma se sente culpada, sem mesmo o outro verbalizar essa culpa, ela mesma já se sente culpada. Se sente culpada, por isso que é difícil para ela poder procurar ajuda. Por isso que é difícil para a pessoa procurar realmente aquilo que tem de direito, né? Não é só, sei lá, tem a questão financeira, mas hoje em dia, como você falou, a sociedade, ela está tentando ajudar essas pessoas, né? Sim. A sair da situação. E mesmo assim não consegue. Não consegue. Então eu vou perguntar para você, apesar de ser... Não, com certeza, eu adoro ver Marlene falando. Está mesmo mudando esse direcionamento que as mães dão aos seus filhos, meninos e meninas, diferentemente? Quer dizer, contrastadamente diferente até a nossa geração opor, né, um pouco depois. E agora você vê mesmo esse movimento de ter um direcionamento diferente? É porque você é muito novinha. Isso que eu estou perguntando para ela. Então, eu vejo algumas mudanças sim, mas não sei se vai funcionar. Muitas meninas não querem mais ser mãe. Muitas. Eu não quero. Muitas. Né? Ou Você então, que tem a cabeça boa deve ser mãe? E tenta, mas assim, não querem mais trabalhar, querem mais progredir profissionalmente. Muitos querem. Ou então, vamos congelar os ovos para poder ter filho da 40 até 50 anos. Então, quer dizer, e aí você acha que vão ser mães que que vão ter um equilíbrio melhor? eu não sei, não dá para saber se vai ter um equilíbrio melhor. Ainda não aconteceu, então? Não aconteceu. Eu estou falando que está acontecendo essas mudanças, né? Pelo menos as pessoas com essa idade de 20, 25 anos, até 30 anos, já ninguém quer ser mãe. É interessante isso, o número de crianças tão até... Acho que existe uma estatística aí dizendo, não me ative a isso, mas dizendo que eles já estão pensando que vai faltar criança, inclusive no Brasil, né? Em outros lugares, porque ninguém está querendo mais. Está muito difícil. Falam, né, que além da questão econômica, mas principalmente da possibilidade da mãe fazer uma vida profissional. Não existe mais aquela de ficar presa, né, ao homem também, a não ser a nível emocional, mas que ela consegue mais rapidamente soltar também. Então, está mudando algumas coisas sim, né? A mulher, ela está um pouco mais poderosa, não? Esse poder aí, né, de querer se mostrar, mas ela está se sentindo um pouco mais fortalecida. E o homem cada vez... Mas ainda talvez não tenha chegado na semente que a mãe põe nas crianças. Ainda eu acho parece que ainda não. Ainda tem, né? E é muito interessante quando você começa a acompanhar a criancinha nova, né? E assim, eu tenho uma sobrinha neta agora, bem novinha, né? E você acompanha, a primeira coisa que ela quer é brinquedo de cozinha. Sabe? Com uma criança que tem condições de comprar de tudo, de ter de tudo, né? Não, ela quer panelinha, ela quer fogãozinho, ela quer coisinha para, sabe? É interessante isso, né? Eu fico assim... Uma psicóloga tão experiente falar que isso é interessante. Não, eu fico aqui pensando, interessante como assim? Você já falou sobre isso em alguns momentos. Não é para ter isso, né? Quer dizer, mas sei lá, se é que tem que mudar. Ou seja, ainda está reproduzindo o modelo anterior. O modelo anterior. Né? Não houve uma real mudança ainda. Talvez não houve
talvez a mudança... Disseminadamente. Pode ser que pontualmente esteja acontecendo. Eu acho que mesmo essas meninas que começaram a ter brinquedo, eu vejo assim, por exemplo, a minha sobrinha neta, eu acho que ela pode vir a crescer, a estudar e a mudar esse comportamento, né? Principalmente porque a mãe é mais liberal, a mãe já trabalha, mas não, né, não fica muito presa. Então ela vai mudar o comportamento, mas que está instalado, está. Está instalado um comportamento feminino à antiga, vamos por assim. Antiga, isso. E junto com esse à antiga, vem a relação entre homens e mulheres no futuro que ela vai viver, isso, que provavelmente isso. deve ser mais a antiga do que a modernidade. A gente não mas sabe. A gente Mas... não sei. Mas a experiência é uma hipótese, que muda. né? Eu acho que está mudando de uma forma sutil. Sutil, mas está mudando. Está mudando de uma forma bem sutil. E futuramente, eu acredito que vai estar bem mesclado isso. Então, eu te pergunto, nós percebemos essa mudança, você chegou a falar da questão também das meninas, das mulheres lá, que não têm um estudo mais prolongado. Sim. Então, talvez na grande comunidade, isso fica mais difícil da mulher mudar, dos adolescentes mudarem. Eles vão seguindo mais o caminho de ficar dona de casa e mulher mais passiva. Talvez essa é a grande diferença. Na sociedade atual agora, não. Elas estão indo para a faculdade, estão estudando, estão se formando. Né? Hoje, quando estava vindo para cá, eu vi que estava aberto não sei o que de emprego e todas as mulheres pedindo a vaga de logística. E aí a repórter falou assim, olha como mudou, né? Elas estão querendo um trabalho que antigamente, entre aspas, né, era mais considerado para homem trabalhar na logística, em movimento de que sai daqui, sai de lá. Hoje não, as mulheres estão procurando isso. Talvez essa mudança ela vai acontecendo aos poucos. Agora, as pessoas que não conseguem estudar, a gente volta de novo na política, né? Que seria a educação mesmo, né? Desse começo, talvez nas escolas, né? Poder ensinar... A educação é a base de tudo, né? De tudo. Para mudança. Agora, se vai ser bom... Para mudança ou para não mudança, né? Ou para não mudança. Ou talvez, eu concordo com você, acho que no teu pensamento, de que essas mães teriam que educar a criança de uma maneira diferente. Desde os primeiros minutos de vida. Aquilo que eu falei. Eu acho que essa minha sobrinha neta, ela não vai ficar só nessa questão de ficar tão passiva, porque ela já é danadinha em termos de personalidade, né? É não, é não sei o que, né? Então, você percebe uma mudança já maior. Entendeu? Eu acho que também tem isso. Sim. Talvez as comunidades mais periféricas, né? Porque são relativamente com menos recursos econômicos, né? Sim. Elas vão ser as últimas comunidades aspas, terem o progresso que vai ter a parte mais abastada da sociedade, né? Sim. Então é esperado isso, né? Que tem essas diferenças. E o seu papel parece que é de acelerar, né? Ajudar a acelerar esse processo. O seu papel e de acolher também. Acolher essas mulheres. Escutar essas mulheres. Através da escuta. Eu faço o acolhimento, faço a escuta e tento fortalecer essas mulheres enquanto seres humanos mesmo. Porque elas vão perdendo tudo. Elas são tão negligenciadas, violentadas, que elas não se veem mais como um ser humano merecedor. Há um sofrimento muito grande. Há um sofrimento imenso psíquico. Mas eu estou interpretando uma coisa que eu tenho só algumas informações. É um movimento pendular, né? Então ela se sente, mas também ela volta. Sim, sim. Para aquela situação com uma certa facilidade, com uma certa frequência ela volta para a mesma situação. Volta. Eu tenho um amigo que fazia parte da Secretaria de Assistência Social, não desse governo, do governo anterior, e ela ficou até responsável um período por uma instituição de acolhimento da prefeitura das mulheres que foram tiradas do meio violento que elas estavam, né, por vontade delas, e foram para umas entidades de acolhimento, não sei exatamente como é que era isso. E essa pessoa, essa
pessoal da Secretaria da Assistência Social, disse que mais de 60% das mulheres davam o endereço onde elas estavam para os ex-companheiros, coisa que fazia parte do protocolo não fazer. Isso daí é o afeto, é o amor. E isso acontece, esse movimento acontece não só na camada de vulnerabilidade social, em todas as camadas. É muito difícil quando a mulher ela se apega a um homem, é difícil largar. Sim. É difícil. Eu acho que também dos dois, né? Eu acho que aí fica muito mais... Fica uma questão... Fica muito presa, é como se fosse uma simbiose. Exatamente. Um complemento de um do outro. E aí gera um adoecimento da relação, uma relação tóxica, né? É isso que a mulher precisa entender, né? Eu acho que é isso que o objetivo do nosso trabalho aqui hoje seria mostrar isso para as mulheres. O quanto elas podem pensar nessa mudança, porque isso é uma doença mesmo. Uma doença, eu acho, uma doença muito forte de não conseguir se separar. Sim. Porque é muito difícil você ficar a caminhar sozinha. A pessoa tem medo. Como em outras situações de patologia, vamos chamar de patologia psicológica, né? Por exemplo, as drogadições, também é difícil se livrar disso. Obesidade é difícil de se livrar disso. E essa relação tóxica, que se chamou complicada, também é difícil se livrar disso. Então, o movimento do ser humano é... Sempre ter um tripé, né? Quer dizer, um apoio de um tripé. Exato. Se a obesidade é o tripé, a terceira perna, a droga também é. Sim. E o homem também é. É a terceira perna para poder dar continuidade. Existe até alguns estudos que apontam essa questão, que esses relacionamentos que a mulher tem com o homem ativa partes do cérebro que uma droga também ativaria, de prazer, essa questão de preciso disso para mim sobreviver. E ela sofre também, como se fosse uma desintoxicação. Mas que nunca cura ao final, né? Que nunca cura, sempre volta. E são as recaídas, né? Como a droga, como o álcool, seja, porque não foi suficientemente curado o fato primário, né? O fato inicial. Ter entendido por que ela precisa disso daqui para poder sobreviver. Eu acho. Não deixa de ser também essa terceira perna, como eu falei, uma dependência, né, grande. Exato. Para poder dizer, não vou enlouquecer. Eu acho que todo vício são buracos, né, internos que você tenta preencher com algo. Então, fazendo analogia a essas relações complicadas com esse buraco, com essa droga. Esse vazio, essa necessidade de cuidado, essa necessidade de querer aquele afeto, mesmo que aquele afeto ele é um afeto violento. É preencher com afeto. Preencher com afeto. Mesmo que seja mentiroso. Exato. Ou prejudicial. Porque a comida também é um afeto. É como se fizesse um carinho, comer um pedaço de chocolate bem gostoso. Não é um carinho? Ele me fala. Claro Ai, que delícia. Eu amo. Como o álcool também, muitas vezes. Aquele prazer enorme quando você está ingerindo um pouquinho de álcool. Dá um prazer, é um carinho, né? Fez então, bem, deve né? ativar aquelas regiões do cérebro que você falou da mesma forma, né? Então, são comportamentos secundários, né? Porque tem uma origem mais antiga, ou mais primitiva, ou mais forte, né? Que essas questões atingem uma solução para aquilo, né? São os prazeres que Freud sempre falava. Os prazeres sexuais de qualquer forma, não importa como. Se é no ato sexual, se é na leitura, se é na bebida, se é na comida. Ou aquele bonitinho da sublimação, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, né? Já sublimando bastante aqui, porque nos dá prazer, tudo claro, né? Todo conhecimento bem articulado, tudo vai nos dar prazer, né? E ainda bem que tem uma explicação lá por dentro também, né? Com certeza. Sim, eu adoro esse prazer do conhecimento, dessas trocas. É fundamental. O que você trouxe aqui hoje foi muito bom nesse sentido, né? Já passamos do horário, já estamos passando já. Ah, foi tão rápido. Foi tão rápido, mas foi assim muito preciso
né? Todo o comentário foi muito preciso aqui. Muito preciso. Bem circunstanciado para vocês que nos ouvem, que nos veem, né? Dar seu gostei, like, joinha, né? E compartilhar com os amigos e companheiros de trabalho, principalmente, que são informações fundamentais para entender o que acontece à nossa volta, né? E às vezes conosco mesmo, né? Então, eu acho que Tainá trouxe Foi fantástico. muita informação Uma visão interessante, uma visão que a gente não tinha, né? E que vai poder ajudar muitas pessoas a entenderem. Né? Ai, que bom. Obrigado, Tainá. Eu que agradeço. Obrigada, mais Tainá. uma vez por Obrigada estar aqui. mesmo. Eu que agradeço. Eu acredito que as políticas públicas, a gente não pode desistir delas. Elas são problemáticas, mas elas são fundamentais. Faz Sim, diferença. é uma ajuda e nós precisamos dela. E o norte também, né? Porque também se não existissem essas políticas públicas com um bom objetivo, as pessoas que estão muito afastadas da norma, vamos por assim, elas não veriam o modelo facilmente, né? É a necessidade, né, de você ter um cablisco de qualquer jeito, mas pro bem, né, e não pro mal. Sim. Que é a regra. Obrigado, Tainá. Obrigada. Obrigada a vocês.